Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Hoje a igreja celebra um santo que eu amo muito, que é São João Bosco, Dom Bosco. E aqui eu já quero mandar um grande abraço para toda a família salesiana do mundo inteiro. Durante mais de 6 anos eu estive junto com os meus irmãos salesianos na Rádio Dom Bosco e também aprendi muito sobre essa espiritualidade, a espiritualidade do educar, a missão de educar, algo tão nobre, algo tão bonito, algo que nós fazemos aqui todo dia. O Evangelho de hoje ensina, então eu estou aqui educando, ajudando você a dar passos na sua vida de fé, aprendendo mais do Evangelho todo santo dia. Daqui a pouco eu vou ler um pequeno histórico sobre Dom Bosco, mas vamos já para o Evangelho. Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? E este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um pequeno histórico sobre Dom Bosco. João Bosco era filho de camponeses e aos 20 anos de idade entrou para o seminário. A preocupação maior de sua vida foi cuidar dos jovens adolescentes, principalmente da juventude operária. Dele nasceram os oratórios festivos que seriam a célula-mãe dos salesianos. Foi uma floração espontânea, com imitadores e colaboradores de sua missão. Dom Bosco não quis que tivesse o seu nome na fundação e colocou o nome de Salesianos em honra a São Francisco de Sales. Dom Bosco, rogai por nós. Como eu já disse para vocês, eu admiro muito Dom Bosco. Teve um ano que eu passei um ano inteiro estudando a sua vida. Existe muita coisa boa na internet sobre ele, inclusive um filme da vida dele. Nós sabemos que Dom Bosco influenciou, por exemplo, Domingos Sávio, cuidou de Domingos Sávio. E é um grande educador na fé, um homem místico, teve experiências místicas, por exemplo, seus sonhos. Existe um livro Sonhos de Dom Bosco. Sabemos também da sua alegria, né? Ele que gostava das artes do circo. Ele andava, né, naquela corda bamba. Ele era um homem incrível. Dom Bosco é um homem espetacular, que tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Porque educar é um ato de amor. Educar exige paciência, exige constância, exige perseverança, exige doação. E Dom Bosco, naquela realidade de Turim, que eu tive a graça de conhecer, ir diante do seu corpo, rezar ali na igreja dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora e aprender um pouco desse grande homem que tem muito a nos ensinar. O Evangelho de hoje fala mais uma vez da ação salvífica de Jesus, mas hoje um pouco frustrante. Como assim, Frei? A ação de Jesus, ela foi frustrante? Não a ação de Jesus,
mas a receptividade dessa ação de Jesus. E logo aonde? Exatamente em Nazaré, o lugar onde Jesus cresceu, uma pequena aldeia lá na Galileia, um lugar, no parecer das pessoas daquela época, pode vir coisa boa daquela região, lembram? Então, Nazaré era uma cidadezinha insignificante. Jesus viveu ali. Eu imagino, porque eu também sou de uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. E aí Jesus sai, se torna muito famoso, muito conhecido, muito popular e volta. E quando ele volta, ele vai na sinagoga, porque era um hábito daquele povo. E a sinagoga, como se fosse a capela, como se fosse a paróquia. E Jesus está ali ensinando, e isso causa, não diz só uma admiração, causa um certo escândalo nas pessoas que estão ali, porque ficavam perguntando, como é que pode? De onde é que vem essa sabedoria toda? Como é que ele faz esses milagres? Nós conhecemos ele cresceu aqui, ele não é o filho de José, de Maria, não brincava ali com os meus filhos, não estudou com fulano de tal, né? Às vezes quando eu volto lá na minha cidade, as pessoas dizem, eu lembro quando você era criancinha, você estudava em tal escola e tal, né? Acho que é a mesma coisa que com Jesus. Então, as pessoas ficavam admiradas, como é que pode? E ficaram só nisso. E ficaram só nisso. É triste o Evangelho dizer que Jesus não pôde fazer milagres ali por causa da falta de fé daquelas pessoas, dos seus conterrâneos. Sabe, Jesus achou receptividade em tantos outros lugares, até no meio dos pagãos. Lembra do Evangelho de ontem, Jairo, que trabalhava para o Império Romano? A gente vai ver a Cananeia, a gente vai ver tantas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, à fé judaica, mas que acreditaram em Jesus, surpreenderam o coração de Jesus com a sua fé. E logo aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, o Evangelho segue e depois vai dizer que aquele mesmo povo que estava dentro da sinagoga levaram Jesus e queriam jogar Jesus de um precipício, queriam jogar Jesus lá embaixo. É difícil, meu povo, a dureza de coração, e Jesus está dizendo, o profeta só não é bem aceito na sua cidade. Como é difícil evangelizar dentro de casa. Às vezes a gente acha que fazer missão é ter que ir para a África, é ter que ir para a Amazônia, é ter que ir para lugares onde a missão é mais exigente. Não é que não precise, sim, precisa. Mas a maior e grande missão que nós temos a cumprir é dentro de casa, é entre os nossos. É aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, porque é exatamente aqui o nosso campo de missão. Tem uma cena de um filme sobre São Francisco que eu acho muito bonita, daquele filme Francesco. É um filme muito bem produzido, e tem uma cena que é muito interessante em que Francisco manda um irmão pregar, e ele é daquela cidade, ele fica com vergonha. Ele diz, mas todos ali me conhecem, Francisco. E Francisco diz, pois pregue nu nunca lhe viram. E ele leva isso ao pé da letra e vai pregar nu naquela cidade. E quando ele está pregando, as pessoas, obviamente, se escandalizaram, começaram a gritar e começaram a xingar, e ele pregava a palavra de Deus com amor, com fé, mas as pessoas não queriam saber. Então, Francisco viu aquilo, correu no altar e pegou um crucifixo que tinha ali e colocou no meio, e as pessoas todas se calaram. Quando ele trouxe o crucifixo e colocou no meio,
E Francisco disse: às vezes é mais fácil a gente ser devoto, respeitoso com uma imagem do que com um irmão que quer ser santo. Não é que Francisco não amava as imagens, não respeitava as imagens. Foi diante de uma imagem que São Francisco teve a profunda experiência com Deus. Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus respondeu: vai e reconstrói a minha igreja. Mas aqui, Francisco estava chamando a atenção que às vezes é mais fácil a gente ser devoto de uma imagem, daquele santo que já cumpriu a sua missão, do que de um irmão que está aqui ao seu lado, diariamente se esforçando, lutando pela santidade. Então, meu povo, eu sei que é difícil, eu sei o quanto é difícil. Eu me lembro muito bem, já falei isso aqui outra vez, que quando eu comecei a minha caminhada de fé, a minha caminhada com Deus, eu ia para os retiros e eu chegava em casa e uma vez eu escutei alguém perguntando: e aí, almoçou hóstia? Almoçou hóstia? Fazendo hora, fazendo brincadeira, tirando sarro, como a gente usa no Ceará, mangando. Então, é difícil evangelizar em casa, é difícil evangelizar o esposo, a esposa, os filhos, é difícil evangelizar aqueles que estão em torno a nós. Foi muitos anos para que eu pudesse conseguir, o respeito de muitos dos meus familiares. Eu me lembro bem que uma pessoa da minha família uma vez chegou para mim e disse: rapaz, larga de ser besta, larga desse negócio, essa ideia doida de ser padre, arranja uma mulher, vai se casar, rapaz bonito desse, inteligente desse. E era uma pessoa muito importante para mim, da minha família. E eu simplesmente disse aquilo que Jesus um dia disse para alguém: perdoa-lhe, Senhor, ele não sabe o que diz, não está sabendo o que faz. Então, o que eu quero dizer para você: não desista, não desista. Pode ser que você prove a incompreensão dos seus, mas se Francisco lá na sua cidade, foi santo lá em Assis, nós também podemos ser santos também no seio da nossa família, no seio da nossa comunidade, no seio da nossa cidade. Jesus provou essa rejeição, a gente também prova, mas a gente não pode desistir. Continuemos com fé a nossa busca pela santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.